Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Jair do Capitão. E hoje nós vamos falar novamente de The Orville. Vamos para o terceiro episódio da primeira temporada, tá? Intitulado Uma Questão de Gênero. Esse episódio, na minha modesta opinião, é um dos melhores, se não for o melhor episódio, tá, da primeira temporada de The Orville, tá certo? Por quê? A gente tem ali, né, um dos alienígenas, né, que fazem parte da tripulação da nave, é um cara chamado Bortus, né? Ele é de uma civilização chamada civilização Moclana, né? Que tem só machos nessa civilização, né? E eles botam um ovo, né? Então ele botou o ovo lá e aí o que aconteceu? Ao invés de nascer um neném macho, nasceu uma fêmeazinha, né? Só que isso, para a cultura deles, é considerado uma aberração, né? E tem que se fazer imediatamente uma operação de mudança de sexo assim que a criança nasce, né? Tem que transformar a criança num moclano macho, no caso, né? E aí quando ele pede para isso ser feito, né, quando ele pede para a doutora Claire, né, para fazer isso, né, dentro da nave, né, a doutora Claire acha aquilo totalmente antiético, né, que você não dá nenhuma liberdade de escolha, né, para a criança, né, de ter o seu sexo ou não, né, que é uma coisa imposta de cima para baixo, e aí ela diz que não vai fazer, né. E aí o que acontece, né? O Bortus ele vai, né, relativizar a questão, ele pergunta, por exemplo, o que acontece na civilização humana quando nasce alguém com lábio leporino, né? Que aí as pessoas imediatamente, né, fazem a cirurgia para reparação no caso, né? E aí a gente tem a situação ali, né, de que ele não está, a tripulação, né, da Orville não está aceitando, né, essa opção dele, né, essa opção não, né, essa imposição da cultura dele no caso, né, e aí o que vai acontecer? Ele vai chamar, né, uma nave moclana para levar ele, né, e o marido dele junto com a filha para Móculos, né, que é o planeta, né, para poder fazer a cirurgia no caso. Só que o que vai acontecer? A gente tem o John, né, e o Gordon que ficam ali, né, nos comandos da nave, né, que eles que são responsáveis pela navegação da nave, e vão levar a Rena do Nariz Vermelho, né, tinha que lembrar que estamos falando de uma comédia, né, para o Bortus assistir no caso. E aí o Bortus ele vai ver que a Rena do Nariz Vermelho ajuda lá o Papai Noel a entregar os presentes justamente pela característica dela, né, de ter um nariz vermelho, né, que ela vai meio que servir de orientação ali. E aí o Bortus percebe, né, que ele pode estar tolhendo, né, o futuro da filha dele ali, que de repente a filha dele pode ter uma escolha, né, ela pode fazer coisas boas como fêmea, né, e ele começa a ficar contra a cirurgia, enquanto que o marido dele vai continuar a favor da cirurgia. Toda essa querela vai continuar, né, vai haver um julgamento, né, ele vai pedir um julgamento no caso, né, e aí o que acontece? Aí a gente tem um elemento muito interessante nessa história. Por quê? Porque quando eles se despediam, né, quando os moclanos se despediam, geralmente eles faziam uma espécie de citação literária, né, do povo deles, né. E aí o Bortus, né, quando ele está saindo do Orville, né, para poder ir para o julgamento, ele fala com o Capitão Ed, ele faz uma citação literária dessas de um grande autor, né, literário, né, do planeta dele. Só que depois vai ser descoberto que esse autor literário, na verdade, é uma autora literária, né? Impossível você não fazer, né, a comparação com Dorothy Fontana, né, que era colocada lá em Jornada nas Estrelas como DC Fontana, né, para enganar todo mundo, né, porque ela era uma mulher, né, e aí ficava parecendo que era um homem que estava escrevendo, né? Impossível você não fazer essa alusão aí no caso. Mas mesmo assim, né, mesmo com esse verdadeiro choque, né, que os moclanos vão sofrer ali, né, porque eles acreditavam que essa autora na verdade era um autor, né, mesmo assim, né, o pedido do Bortus de deixar a filha dele continuar com sexo feminino vai ser negado, né, e o neném vai fazer a cirurgia, vai ser feita a cirurgia, né, de mudança de sexo no neném, né. Quer dizer, ao invés de você ter um desfecho, né, que fosse, vamos dizer assim, aceitável, né, que fosse uma espécie de happy end, né, para essa questão cultural, né, o episódio optou por justamente, né, o Bortus, né, perder a sua causa, no caso, né, você tem um final infeliz aí, por quê?
Porque a mentalidade das pessoas é uma coisa que demora muito a mudar e, de repente, eles aceitarem essa mudança assim de uma hora para outra soaria muito falso, né? Como a gente vê em alguns episódios de Jornada nas Estrelas, essas questões culturais aí que sempre meio que ficam a favor, né, dos nossos parâmetros éticos, dos nossos parâmetros culturais, né? Aí não, ali os moclanos impuseram a vontade deles e o neném teve que trocar de sexo. Isso é uma coisa muito interessante da gente perceber nesse episódio, né? Outra coisa que é legal de você perceber nesse episódio também eram as comparações, né? Eu já falei da questão do lábio leporino, por exemplo, né? Mas também num determinado momento do episódio, né, se cita a questão da circuncisão também, né? E aí, né, você relativiza essas questões, né? Você faz essa relativização das questões, né, para você comparar a cultura moclana com a cultura da Terra, no caso, né, que aqui na Terra também são feitas operações, né, que de repente para corrigir determinadas coisas que nós achamos que são irregularidades no corpo de uma pessoa, né? E é interessante ver essa relativização. Mas também o mais legal nisso é o seguinte: foi discutido no episódio até que ponto nós podemos fazer essa relativização cultural ou não, né? Eu, por exemplo, quando fazia a faculdade de História, né, eu tinha um professor de Antropologia 1, né, que seguia uma linha totalmente culturalista, falava que a gente tinha que respeitar as culturas, respeitar as diferenças, né, que a gente tinha que se distanciar e também se ver no outro, né, ver até que ponto uma cultura que é estranha a nós tem elementos que são semelhantes à nossa cultura, né, tem tudo isso. Então ele discutia, né, nas aulas deles a relativização por excelência. Mas eu tinha um outro professor numa outra disciplina que falava o seguinte: nem sempre dá pra gente relativizar tudo, né? Por exemplo, não dá para você relativizar o Holocausto, né? A matança de judeus na Segunda Guerra Mundial. Não dá para você, perdão, essa tosse é braba. Não dá para você relativizar as mulheres, né, que foram mortas na fogueira pela igreja, né, por bruxaria. Não dá para você relativizar o massacre, né, que os europeus provocaram nos indígenas, né, aqui na América. Não tem como você relativizar isso. E aí a Kelly, né, ela vai chegar, né, e vai falar essa questão. Ela vai chegar e vai perguntar para o Ed o seguinte: a gente não pode, perdão, a gente não pode relativizar tudo. E se na espécie do abortos toda criança que nascesse menina tivesse que ser morta, você aceitaria esse tipo de coisa, né? Então é interessante você ver, né, que vários fatores aí foram discutidos num episódio que é, né, colocado como um episódio de uma série de humor, no caso, né? E quando eu vi esse episódio, né, a gente percebe que há discussões muito pertinentes também à Jornada nas Estrelas. E tem gente que fala que essas séries novas de Jornada nas Estrelas agora são um novo, que a gente não pode, que a gente tem que engolir esse tipo de coisa, que aquelas séries lá da década de 80, 90, de 2000, né, que tratavam esses temas intelectualizados, que não existe mais espaço para elas, né? E The Orville está provando, né? Essa primeira temporada foi em 2017, né? The Orville está provando, né, que essas discussões ainda são muito pertinentes, são discussões ainda que a gente pode fazer bastante aí, né? E que esse modelo de se fazer séries de ficção científica baseadas em todas essas discussões intelectuais e culturalizadas de Jornada nas Estrelas ainda não está fora de moda, ainda dá para você fazer bastante coisa aí nesse sentido, tá certo? Então é mais ou menos isso que eu tinha que falar para vocês, tá? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera, né? Esse texto sobre uma questão de gênero vai estar lá na Batata Espacial também, tá? Para vocês poderem dar uma lida lá, coisa e tal, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui. Desculpa a tosse, tá, gente? E até a próxima.